Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Thaleson e esse é o segundo módulo do curso do sistema GPM, o Sistema de Gestão, Produtividade e Materiais. Esse segundo módulo se baseia na aba de Cadastro e Admin. Muito possivelmente será um módulo mais curto, já que tem uma cadeia de processos menores. Sendo o cadastro a aba responsável por realizar todos os cadastros nas bases de dados do GPM, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vindo aqui na aba de cadastro, a gente tem as 3 pastinhas aqui, mas as únicas que eu vou passar para vocês é essa primeira aqui, na verdade, a única. Porque essas outras duas aqui, elas servem apenas para consultar e essa de metas aqui não é utilizada. Outra coisa também, vale lembrar que o sistema ele funciona com uma base de acessos. Esses são os únicos acessos e cadastros que eu possuo. Os únicos colaboradores que possuem todos os acessos são os usuários-chave. Então, por eu não ser usuário-chave, eu só poderei passar a opção de cadastro com os acessos na qual foram dados ao meu usuário, sendo esses o cadastro de pessoas, funcionários, supervisores, o cadastro de equipes, de materiais, de local de materiais, o de veículos e o de estoques, certo? Eu vou demonstrar aqui na prática cada um deles para vocês, já que esse módulo, como eu disse, ele não envolve uma cadeia de processos e ele não envolve nada teórico. Então eu vou mais só mostrar na prática para vocês. E a aba de admin aqui, ela é uma aba um pouco mais curta, já que nela também não possuo todos os usuários, muito pelo contrário, eu possuo somente 3. Então eu passarei somente os 3, já que são os utilizados hoje em dia no âmbito da segurança e também no âmbito do estoque em si, certo? Então tem aqui a questão de checklists também, tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês na prática e vou mostrar a funcionalidade de cada uma dessas opções. Eu também vou tentar não me estender muito, já que o primeiro módulo já ficou, de certa forma, um pouco extenso, certo? Então eu vou demonstrar para vocês na prática aqui como cadastra pessoas. Nesse caso aqui, ele vai pedir um código de verificação que é gerado pelo Google Autenticador. Eu vou demonstrar aqui para vocês agora como você faz esse cadastro do Google Autenticador. Você pode vir aqui na aba de Home, em Início, apertando na pastinha de início, aqui em trocar senha, e você vai vir aqui em gerar imagem, que seria essa autenticação de 2 etapas. O meu usuário aqui, o SPL 666599, já possui a verificação de 2 etapas ativa. Aqui, ó, abrindo a documentação, eu poderia simplesmente ver que a autenticação já está ativa. Então, vindo aqui em gerar imagem, eu vou gerar um código QR. Ele vai gerar aqui, ó, um código QR para mim, e eu vou baixar esse aplicativo aqui na Apple Store ou na Play Store, o Google Autenticador, com essas exatas palavras, e aqui ele já tem alguns processos que serão necessários realizar. Verifique o horário do aparelho com o do servidor, nesse caso tanto o computador quanto o celular, leia essa imagem aqui, esse código QR que é gerado, vá no botão de alterar ou tecle Enter. E qualquer dúvida você pode apertar aqui também, porque aqui tem todo um manual de documentação já feito, que tem uma etapa mais detalhada de como realizar cada um desses processos. Aproveitando que eu já estou aqui na aba de Home, é outro processo que é importante vocês terem ciência, certo? Aqui tem alguns treinamentos com base em PDF, terão seu módulo em PDF aqui, ó, em todo o cronograma de treinamento, tem aqui do lado tem os nomes de quais os treinamentos se referem, gestão SESMIT, gestão de OS, enfim. Todos os treinamentos que eu estou passando para vocês aqui, eu peguei exatamente daqui. Eu estou só mesmo repassando as informações que eu entendi. Tem a questão de suporte, você pode entrar aqui no suporte e entrar em contato com o pessoal. Esquema de cores é uma opção que não é utilizada. Os aplicativos que o GPM utiliza e possui atualmente, tem o Tangerino, tem o GPM Mobile, o GPM Track, o Jeep e o Jupyter. Os que são utilizados atualmente são o Jupyter, o GPM Mobile e o Tangerino.
Aqui também tem a questão de trocar senha, que eu havia mostrado antes, mas eu havia mostrado com outro intuito. Aqui na questão de trocar senha, eu posso vir aqui simplesmente colocar uma senha nova, lembrando que ela precisa ter pelo menos um caractere especial e precisa ter pelo menos um número. Então, só lembrando para vocês, pelo menos um caractere especial, que seriam exclamação, arroba, hashtag, cifrão, entre outros, e algum número, pelo menos. Então, depois disso, gerou a imagem, você já vai ter o acesso aqui. Eu vou sair aqui rapidinho. Essa paciência de vocês. Eu venho aqui em cadastro, pessoas, e eu vou colocar o exato código que está aparecendo para mim nesse exato momento. Pronto. Após colocar, eu venho aqui em autenticar. E aí agora sim eu já tenho acesso a essas opções. Eu já posso vir aqui em funcionários e ele vai pedir novamente, certo? Então, somente para as opções que eu já coloquei o código, ele não vai pedir novamente. Lembrando, enquanto eu tiver com esse acesso, a partir do momento que eu apertar aqui em sair e logar novamente, será necessário eu abrir o autenticador novamente. Uma observação que vale a pena vocês saberem é que todos os módulos do GPM, todas as funções que obtiverem essa interrogação aqui no canto superior direito, apertando nela, vai ter um vídeo do próprio sistema do GPM ensinando como cadastrar pessoas. Aqui tem todas as opções que são possíveis realizar, e aqui tem um vídeo na qual eles mesmos passam um vídeo informativo simples e rápido de como realizar esse cadastro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui você consegue filtrar, é por isso que eu não vou passar essa questão de consultar aqui, porque daqui mesmo você já consegue filtrar. Por exemplo, eu posso filtrar aqui a pessoa pelo nome dela. Meu aqui, Thaleson Damião, já apareceu aqui. Eu não vou filtrar porque eu vou mostrar somente a aba de cadastro. O filtro eu espero que vocês já tenham conseguido compreender com o módulo de almoxarifado. Porque aqui eu posso simplesmente colocar o código da pessoa, o CPF dela, o RG ou o nome da pessoa. Então é algo bem simples. Não acho que seja necessário explicar para vocês na prática como filtrar aqui. Então eu vou cadastrar aqui uma pessoa fictícia, colocar aqui em novo registro. E aqui, como sempre, os campos obrigatórios estarão com esse asterisco aqui. Então aqui ele vai pedir o nome da pessoa. Ele vai perguntar se é um tipo de pessoa jurídica ou física. Vai pedir o CPF dela. Lembrando que é sempre interessante você começar daqui do iniciozinho, porque ele dá a opção de você recolocar teclas de outro local, mas é sempre interessante você começar do início. Colocar um CPF fictício aqui, um RG também fictício. Lembrando que o RG não é obrigatório, então eu mesmo não vou colocar logo aqui. As únicas opções aqui que são obrigatórias é o nome da pessoa, o tipo e o CPF. Somente com essas informações aqui eu já posso realizar o cadastro. Mas caso você possua essas informações, é interessante que você coloque. Por quê? Porque esse cadastro de pessoas aqui, ele servirá para um cadastro de funcionários. Então, com essas informações aqui, o cadastro de funcionários, além de ficar mais fácil, vai ficar mais completo também, certo? Eu não vou cadastrar porque eu já possuo o meu cadastro feito aqui. Atualmente não tem uma pessoa responsável por realizar esse tipo de cadastro. Então, eu acho interessante passar essa questão de cadastro de pessoas e funcionários para vocês também. Vou voltar aqui, não vou realizar esse cadastro. Eu espero que tenha ficado claro como você cadastra uma pessoa. E como eu havia dito, é para ser algo rápido mesmo. Não tem muito... Como é que eu posso falar? Não tem muita dificuldade no cadastro aqui não. Então, eu vou voltar aqui. Vou agora partir para o cadastro de funcionários. Ele vai pedir também o autenticador. Eu peço a paciência de vocês. Eu vou abrir aqui o meu autenticador. Pronto. A partir do momento que eu coloquei o código, ele já vai puxar normalmente aqui. Então aqui é a mesma coisa. Eu posso filtrar pelo código do funcionário, pelo nome dele, pela matrícula contratada, pela matrícula da contratante, pelo cargo, pela situação dele. As situações que são possíveis são ativo, afastado, de férias, demitido, em admissão ou em contratação.
são as únicas opções que eu tenho aqui na situação do colaborador, o centro de custo do colaborador ou o centro de serviço, certo? Então eu vou mostrar aqui como você faz um cadastro com base no serviço SESMIT. Então, caso você esteja assistindo esse curso e não seja do centro de serviço SESMIT, então eu peço que você desconsidere essa opção aqui, certo? Vou vir aqui em novo registro, lembrando, eu não vou filtrar porque eu não acho necessário, já que é um filtro bem simples de se realizar. Vou vir aqui em novo registro, e aqui novamente, todos os campos obrigatórios são os campos que possuem asterisco. A matrícula da contratante não é utilizada normalmente, a matrícula da contratada é outra situação que a gente utiliza, que são os SPL, certo? Nesse caso aqui, seria o SPL e os 6 últimos dígitos do CPF. Eu vou colocar um aqui. Como o CPF antes que eu tinha colocado eram todos 000, eu vou colocar aqui o meu CPF e vou demonstrar para vocês como ficaria apenas os últimos 6 dígitos. Pronto. Então eu contaria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. A partir daqui, como vocês podem ver, já é o meu SPL. Lembrando que sempre vai ser os 6 últimos dígitos. Coloquei aqui. Pronto. A minha matrícula contratada é exatamente essa daqui. Então aqui eu posso colocar o funcionário ou o CPF. Eu vou colocar o meu. Thaleson Damião. Por aqui mesmo também já consigo ver o CPF dele. A data inicial da contratação, ou seja, a data que eu fui contratado. Então eu vou voltar aqui para 1º de fevereiro. A data de demissão, caso o colaborador tenha sido demitido. O cargo do colaborador. Então aqui é o técnico de segurança do trabalho. O veículo na qual o colaborador vai trabalhar. Se ele for motorista, se faz necessário o cadastro do veículo na qual ele vai trabalhar. Certo? Nesse caso eu vou deixar marcado como não. E aqui ele vai somente perguntar se ele é o motorista ou não. Porque caso estivesse utilizando o serviço de frotas, ele seria cadastrado lá também. Aqui no painel KPI de frotas. Então aqui eu posso selecionar o veículo ou não, não é algo obrigatório. O centro de serviço, como eu havia falado, caso você esteja assistindo isso e não seja um colaborador direto do SESMIT, então eu peço que você ignore essa questão do centro de serviço. Nesse caso, como eu estou fazendo um cadastro com base no serviço do SESMIT, eu utilizaria o SESMIT na qual a minha base, na base que eu resido, na verdade. Então eu vou colocar aqui o SESMIT Bahia, já que atualmente eu estou no SESMIT Bahia e o colaborador na qual eu estou cadastrando também. Caso o colaborador que eu esteja cadastrando seja de Sergipe, por exemplo, então obviamente o centro de serviço dele seria de Sergipe. Mas nesse caso aqui eu vou deixar como SESMIT Bahia mesmo. Novamente ele vai perguntar se eu sou motorista ou não. Eu posso anexar a assinatura do colaborador ou não, porque não é obrigatório. E eu posso anexar um arquivo. Então eu posso apertar aqui em escolher arquivo. Ele vai abrir uma pastinha para eu selecionar outros arquivos. Eu vou abrir o meu... Vou filtrar aqui o meu mesmo. Só mesmo para mostrar para vocês como é esse cadastro. Como esse cadastro é realizado. Certo? Então aqui tem a matrícula contratante, que é exatamente a mesma matrícula. A matrícula contratada, SPL 666599, o meu nome, o meu CPF, a data inicial na qual foi contratado, o cargo, lembrando a data inicial na qual foi contratado, nesse caso aqui ela está incorreta, o cargo, o veículo, o centro de serviço, a situação, o motorista, ou melhor, se eu sou motorista ou não, e a assinatura caso eu possua um arquivo que a pessoa queira anexar a partir do momento que fez esse cadastro. Eu vou voltar aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui também, por exemplo, de Roberta, a atual supervisora técnica. Vou abrir aqui o de Roberta. Aqui ela já está um pouquinho mais completo. Você pode ver o SPL da matrícula contratante, da contratada, o funcionário aqui no caso, o SPL dela e o CPF, a data inicial dela, como não teve demissão, está em branco, o cargo dela, o veículo, o centro de serviço dela, a situação do cadastro e se é motorista ou não. Certo? Eu vou voltar aqui e caso eu queira alterar, eu já posso alterar dali mesmo e apertar, eu espero que vocês tenham visto aqui embaixo o nome de alterar. Então já mesmo após o cadastro ter sido realizado, eu consigo fazer essa alteração. Então agora vamos para o próximo cadastro. Como eu disse, eu não pretendo me estender muito nesse módulo.
Então vou vir aqui para o supervisor fiscal. Tem algumas opções de filtros aqui. No caso, o nome do supervisor, o coordenador desse supervisor, o gerente desse supervisor, o centro de custo desse supervisor e o status desse supervisor. Então, vindo aqui pesquisar, vou pesquisar todos os supervisores ativos atualmente, certo? Mas, a partir disso, esquecendo a questão de filtros, agora eu vou para a aba de cadastros. Vou vir aqui em novo registro. E aqui para cadastrar um supervisor é bem fácil. Como ele já está cadastrado como pessoa e como funcionário, lembrando que para poder cadastrar um supervisor se faz necessário que essas duas opções já tenham sido pré-cadastradas. Então, vindo aqui em supervisor, por exemplo, eu quero, como eu já sou supervisor também, eu vou colocar aqui uma pessoa aleatória, algum Leandro. Vou selecionar esse daqui, esse José Leandro mesmo. É somente um exemplo. Deixa eu ver se não tem. Tem um coordenador TRM aqui. Eu vou colocar uma pessoa TRM, uma pessoa de treinamento. Então aqui eu posso selecionar o coordenador dele também. Lembrando, o supervisor seria a pessoa de treinamento. Eu vou colocar essa pessoa fictícia aqui para evitar problemas posteriormente. Então, colocando aqui o coordenador, vou colocar também o coordenador de treinamento. A data inicial dele, data inicial a partir do momento que ele virou supervisor. Então, vou colocar aqui como dia 21 e a data final, caso haja. Nesse caso aqui, ela não é obrigatória, então eu vou deixar em branco mesmo. A partir do momento que eu apertar em cadastrar, pronto. Ele já estaria cadastrado, então se eu viesse aqui em pesquisar, muito provavelmente ele já até está. Então é isso mesmo, nem seria possível cadastrar. É exatamente isso, o cadastro de supervisores é algo simples também. Todas essas abas de cadastro não tem muita complicação, somente essas três opções aqui são as mais complicadas. Agora eu vou para o cadastro de equipes. Aqui já é um pouquinho mais complicado em relação aos filtros. Aqui embaixo eu consigo ver, por exemplo, o resumo de quantidade de equipes por supervisor. Aqui vai ter os supervisores, os coordenadores desses supervisores e a quantidade de equipes ativas que ele possui no nome dele. Então, ao total aqui a gente tem 200 equipes cadastradas, certo? Eu posso simplesmente filtrar aqui por coordenador, por supervisor, pelos líderes dessas equipes, os parceiros dessas equipes, o veículo na qual essa equipe se encontra, o centro de serviço na qual essa equipe foi cadastrada, a equipe em si, caso ela possua um nome pré-cadastrado, o status dela, se ela está inativa ou ativa, e o tipo de equipe. Possuem esses daqui atualmente: pesada, reduzida, leve, compressor, retro, motosserra e escavação. Certo? Então eu posso vir aqui em novo registro para cadastrar uma nova equipe. Aqui eu coloco a descrição da equipe, que seria exatamente isso daqui, ó. Vindo aqui em equipe, seria exatamente essa descrição aqui. Então, por exemplo, eu quero cadastrar uma equipe da linha morta. Então, eu posso colocar aqui em linha morta e o nome do líder. Selecionar o líder aqui também. Selecionar aqui uma pessoa TRM. Então, o líder dessa equipe seria uma pessoa fictícia, nesse caso aqui, por ser somente uma exemplificação. O supervisor seria o supervisor do colaborador da equipe, na verdade, na qual você está cadastrando. O veículo, não tem, selecionando desses daqui mesmo. O veículo na qual essa equipe se encontra atualmente, aqui ó, código da frota, a placa e o modelo do veículo. O centro de serviço dessa equipe, nesse caso aqui, esse cadastro tem que ser realizado pelo coordenador ou pelo supervisor, já que ela terá essas informações. A quantidade mínima de funcionários que essa equipe pode ter, ou seja, se é uma equipe, por exemplo, da construção, o ideal é a quantidade mínima que tem é 5. Então eu vou deixar aqui como 5. Vamos supor que eu estou cadastrando uma equipe da construção. Mas, por exemplo, é uma do STC, do comercial. Então, a quantidade mínima de funcionários é 2. Vou deixar 2 mesmo, eu vou cadastrar uma equipe do comercial, porque é um pouco mais simples, mais direta. O tipo de equipe aqui, ela não é obrigatória, mas é importante que você coloque. Nesse caso aqui é uma equipe leve. Aqui eu posso colocar se ela está ativa ou não. Se é uma equipe do tipo rodízio, ou seja, que muitas das vezes faz troca de funcionários recorrente, com bastante frequência. Essa questão aqui, ela não é uma opção viável,
não é algo que eu coloque, então eu não vou nem passar para vocês. Alguma observação que eu queira colocar na equipe, se ela permite logar com outra placa no Jupyter, que ele vai até falar, se sim, utilizar uma placa no login diferente da cadastrada na equipe. E se precisa de autorização para fechar esse turno, se a equipe vai precisar que a partir do momento que abra o turno, se ela vai precisar da autorização do supervisor, do coordenador ou até mesmo do próprio sistema Jupyter para finalizar o turno deles. Então, nesse caso aqui, eu não vou cadastrar essa equipe, porque muito provavelmente ela também já está cadastrada no nome de algum supervisor. Então, eu espero que tenha ficado claro como funciona o cadastro de equipes. E agora a gente vai para a próxima etapa. Após as equipes, vem a questão dos materiais, que é algo bastante utilizado no setor do almoxarifado de obras e também no almoxarifado SESMIT. Eu posso filtrar pelo código de grupo desse material, pelo código do material, pela descrição do grupo do material, ou seja, todos os grupos que possuem, só relembrando os que a gente utiliza são o 1000, o 2000 e o 3000. A descrição desse material, ou seja, o nome do material, por exemplo, eu quero filtrar aqui luva de vaqueta mista. Então eu posso selecionar mais de uma aqui também, caso eu ache necessário. Nesse caso aqui eu vou deixar sem nenhuma seleção. A unidade de medida também eu consigo filtrar. E o proprietário desse material, que seria a Cipel. Eu vou fechar aqui. Eu quero mostrar mesmo para vocês como se realiza o cadastro de um material. Vindo aqui em novo registro, você pode ver que tem bastantes opções. Não se assustem, realmente tem bastantes opções para ser colocadas, mas nem todas são obrigatórias. Então o código do material normalmente segue um padrão, sendo as duas primeiras letras iniciais. Nesse caso, por exemplo, uma luva de vaqueta seria um LV. Nesse caso, como a luva de vaqueta é mista, seria um LVM. E caso possua outra luva de vaqueta, outro modelo posterior que venha aparecer, eu posso colocar o número 1 e é próximo ao número 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Certo? Uma luva de vaqueta mista, por exemplo, tem o grupo 1000. Então aqui no grupo eu colocaria o grupo na qual ela é utilizada. Vou vir aqui no grupo 1000. A descrição seria uma luva de vaqueta mista. E a descrição reduzida pode ser exatamente a mesma coisa, não tem problema nenhum não. E na unidade de medida seria a unidade na qual eu entrego esse material. Nesse caso, na luva de vaqueta mista, ela entrega por par. Mas caso eu quisesse, e também dificultaria na questão da entrega desse material na ficha de EPI do colaborador, já que apareceria que eu entreguei 2 unidades. E não é o interessante. Então é interessante que vocês possuam esse controle de qual seria a unidade de medida do material. Por exemplo, uma bota também é par, tem aterramentos que é por peça, aqui como peça, mas nesse caso aqui eu vou deixar como par, já que se trata de uma luva de vaqueta mista. A vida útil em meses desse material, nesse caso uma luva de vaqueta mista atualmente dura em torno de 1 mês, até menos na maioria das vezes, então eu vou deixar aqui como 2 ou como 1, já que é somente uma exemplificação. O valor desse material, certo? Nesse caso aqui é R$12, uma luva de vaqueta mista na Ferramental, que é o atual fornecedor da Cipel. O número de casas decimais desse material, por exemplo, se for em metros ou quilômetros, deixa eu voltar aqui, vou deixar em metro, aqui em metro. Então, o interessante é que tivesse mais de uma casa decimal, então eu poderia deixar em 1. Mas nesse caso aqui, por se tratar de um material unitário e que é entregue por par, então o número de casas decimais seria 0, já que eu não quero, por exemplo, que seja 2,0, eu quero que seja 2 unicamente, então não tem nenhuma casa decimal à frente. Eu posso colocar uma observação nesse material, eu posso colocar também se ela é rastreável ou não, então eu vou colocar aqui que sim, e a partir do momento que eu coloquei em sim, na aba de transferências, de baixa de material, onde fica o número de serial, seria não só obrigatório, mas também você teria que colocar o número de serial desse material. Nesse caso aqui, por não se tratar de um material que tem um número de serial, então eu vou deixar marcado como não. Se ele movimenta estoque na retirada, ou seja, se a partir do momento que ele deu a baixa de entrada e você transferiu para outro colaborador, ele vai ser retirado desse estoque, então nesse caso sim.
movimento estoque na instalação. Então sim, a partir do momento que eu der a baixa de entrada, lá onde aparece os dias úteis movimentados ou os últimos dias movimentados, aparecerá a partir do momento que eu dei a baixa de entrada daquele material ou a partir do momento que eu movimentei. Então é interessante que você deixe sempre essas duas opções aqui como sim. E aqui são outras opções que você pode optar. Por exemplo, o controle da situação, na qual você entra esse material ou na qual você entrega esse material. Então, marcando aqui como sim, você tem a opção de selecionar a opção na qual esse material vai ser retirado, que eu vou mostrar para vocês logo mais quais são. Então, vindo aqui em controle de situação. É o ideal, na minha opinião, que deixe marcado como sim, para facilitar a vida na hora das transferências e das baixas de entrada, já que fica um pouco mais fácil de ter o controle, por exemplo, se tiver algum material salvado em estoque e você queira acrescentar. Então eu vou deixar marcado que sim aqui, mas eu não vou cadastrar esse material, só lembrando para vocês. O controle de saldo por fabricante. Então, como a gente só possui dois tipos de fabricante, eu não acho que seja uma opção viável, então normalmente ela já vem pré-cadastrada como não. O controle de saldo por CA, ou seja, eu também acho uma opção viável de deixar marcada, já que uma luva mista tem vários fornecedores. Então, se chega uma luva mista de outro fornecedor, por exemplo, é interessante que você tenha esse controle para não perder a contagem antiga. Não perder, é porque meio que os dois... Deixa eu só fechar isso aqui. Então, é interessante que você tenha esse controle por CA para não arriscar perder contagens antigas ou algo do tipo. Então, nesse caso, seria ideal deixar assim, mas varia de material para material. Esse obriga motivo aqui não é algo que a gente utiliza, já que a gente não realiza as transferências pelo Jupyter, apenas pelo GPM Mobile. Então, eu vou deixar aqui como não mesmo, porque até hoje nunca foi utilizado. A situação desse material retirado, caso o controle da situação esteja marcado como sim, ele vai deixar como um controle que eu escolha, na hora que eu for dar a baixa de entrada ou que eu for transferir esse material. Caso esteja marcado como não, eu posso simplesmente colocar uma dessas opções aqui. Então, todo o material que vai ser retirado ou entrado no estoque será com essa situação que eu escolhi aqui. Por exemplo, eu quero que esse material entre no estoque somente como avariado. Então, eu deixaria aqui como avariado. Ou até mesmo como salvado, sucata, armazenado. Enfim, tem diversas opções aqui para vocês. Mas eu vou deixar aqui sim. E sempre deixar aqui também, caso você queira ter esse controle de situação, marcado como selecione uma opção. E aqui eu posso desativar ou ativar esse material também. Nesse caso eu vou deixar como sim, já que eu não vou cadastrar esse material, ele é só uma exemplificação para vocês. Então, o cadastro de materiais ele é basicamente isso. Ele não tem muito problema, eu acho que não é algo tão complexo assim, é mais prática mesmo. Eu vou voltar aqui. Espero que tenha ficado claro como funciona o cadastro de materiais. Então, abaixo dele tem a questão de local de materiais, que não é algo que a gente utiliza, certo? Não é algo que até hoje foi utilizado, então eu não vou explicar nada a ponto dessa parte aqui. Então, eu vou pular diretamente para os veículos. Aqui no cadastro de veículos, é algo realizado pelas frotas, mas que eu vou passar uma parte básica aqui para vocês, só mesmo para já ter o conhecimento de como realiza um posterior cadastro de veículos. Vindo aqui em novo registro, eu coloco o código da frota, no caso aqui a identificação dos veículos da empresa. Nesse caso aqui ele deu o exemplo dos de treinamento. Então é interessante que você coloque aqui, até mesmo para facilitar no cadastro de uma equipe, por exemplo. Aqui são as identificações do veículo e novamente todas as opções que aparecerem o asterisco são de obrigatoriedade no preenchimento. Então aqui ele vai pedir a placa, o Renavan, que não é obrigatório, o chassi, que também não é obrigatório, a cidade na qual esse veículo reside, e aqui tem algumas características do veículo. É por isso que o cadastro de veículos tem que ser realizado pelas frotas, porque são eles que vão ter essas opções aqui, são eles que vão ter essas informações também. Então, o modelo do veículo tem diversos modelos aqui já cadastrados, certo? Quem realiza esses cadastros são os usuários-chave e o pessoal das frotas também. Então, eu não possuo acesso para mostrar para vocês como realiza um cadastro de característica de veículo, por exemplo. Então, eu posso escolher qualquer um aqui,
Só que também já tem diversos aqui cadastrados, então não acho que seria necessário. Por exemplo, aqui uma Amarok. O combustível, eu vou selecionar o combustível na qual esse veículo utiliza. O status desse veículo, só tem a opção de novo também, a mesma situação do material. O setor desse veículo, eu só tenho acesso a esses dois setores aqui, mas eu vou colocar como operação somente como exemplo. Aqui na cor do veículo também é obrigatória, tem diversas cores já cadastradas aqui. E aqui tem algumas informações, na verdade, mais específicas, como o ano de modelo dele, o ano de fabricação, o KM atual dele, o KM na última manutenção, a velocidade máxima de trânsito, que é obrigatória, e a velocidade máxima do veículo, a última manutenção dele, limite de abastecimento. E tem outras opções aqui, só que nenhuma delas são obrigatórias. Então eu vou pular todas elas, até porque esse cadastro de veículos é realizado pelo pessoal das frotas, já que exige algumas informações mais técnicas e específicas a respeito dos veículos. Então eu vou voltar aqui. Espero que tenha ficado clara a questão de cadastro de veículos. Também não é algo que eu pretenda me aprofundar muito, por ser um conteúdo muito específico, um cadastro muito específico no sistema. Então agora a gente vem para cá, para o cadastro de estoques, que é algo também muito utilizado, certo? Então aqui no cadastro de estoques seria basicamente o cadastro, por exemplo, de estoque de colaboradores novos, ou de veículos que foram cadastrados recentemente. Então eu vou deixar aqui em novo registro, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço a filtragem de alguns estoques. Tem o código de estoque como uma função de filtragem, o código alfanumérico dos estoques, o tipo de estoques, deixa eu mostrar aqui para vocês quais são. Tem o tipo administrativo, o tipo definitivo, o tipo de defeito danificado, empréstimo temporário, estoque de obras, um estoque de oficina, uma reserva de campo temporário, que são dos colaboradores, e os estoques veiculares. Então os mais utilizados são esses. O definitivo, que é os estoques SESMIT, todos os estoques SESMIT se baseiam como estoque definitivo. O estoque de reserva de campo é aquele estoque que vai receber um material temporário, ou seja, uma luva de vaqueta, uma bota, um fardamento, entre outras coisas do tipo. Também tem a questão do estoque veicular, que é quando é um veículo, por exemplo. Também tem um tipo de bloqueio, já que dá para bloquear certos tipos de estoque, com essas opções aqui, auditoria de sistema, cadastro incorreto, enfim, tem diversas opções aqui. Eu posso filtrar também pelo nome do estoque. Se eu quiser filtrar o meu aqui, por exemplo, eu consigo. E ele está aqui como RC, por ser reserva de campo. Eu também consigo filtrar pelo veículo e pelo centro de serviço. Então, vindo aqui em cadastro de estoques, eu vou vir em novo registro, para registrar um novo estoque no sistema. O código alfanumérico não é algo obrigatório, então a gente não utiliza, já que não utiliza o sistema de SAP. A empresa responsável será sempre a Cipel, essa é a primeira opção mesmo, qualquer uma das três funcionaria. A pessoa responsável por esse estoque, nesse caso aqui, eu vou colocar TRM, vou colocar esse daqui, obra de treinamento mesmo, é somente uma pessoa responsável aqui, para exemplificar para vocês. Então vamos supor que aqui na pessoa responsável seria o nome do colaborador na qual você quisesse cadastrar o estoque. Lembrando que para a pessoa responsável aparecer aqui, ela precisa estar cadastrada como pessoa e como funcionário. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o veículo na qual esse colaborador reside ou habitua o trabalho atualmente, o tipo de estoque. Aqui a parte importante, é interessante que se for um colaborador ou um veículo, você tem esse controle, e caso seja um estoque SESMIT ou algo do tipo, deixar como definitivo, certo? Nunca deixar como administrativo ou algo do tipo, a não ser que seja realmente um estoque administrativo. Então é interessante que você tenha esse cuidado na hora de cadastrar esses estoques, porque será uma base de dados permanente no GPM. Todos esses cadastros que são realizados ficam gerados na base de dados do GPM de forma permanente. Nenhum desses cadastros poderão ser removidos posteriormente, a não ser com a assinatura de um termo de ciência, já que todas as informações baseadas naquele usuário serão perdidas. Então é interessante que você tome cuidado
ao realizar esses cadastros. Só uma observação é que é possível realizar alterações posteriores, então não se preocupem tanto assim com essa questão, mas é interessante que vocês possuam essa atenção na hora do cadastro desses estoques. Não só dos estoques, mas como qualquer outro cadastro também. Então aqui no centro de serviço, nesse caso como eu estou a serviço do SESMIT e o estoque vai ser utilizado para as transferências SESMIT, já que o estoque que é cadastrado para o estoque de obras, por exemplo, é o pessoal de obras que realiza o cadastro. Então nesse caso aqui, como eu estou realizando com base nas atividades SESMIT, eu vou deixar o centro de serviço como SESMIT e a base na qual ele se encontra. Então vou deixar aqui como SESMIT Bahia. E esse obrigatorização PDA aqui não é algo que a gente utiliza, mas por exemplo, sempre que ele for receber um material, ele vai confirmar o recebimento desse material pelo Jupyter, certo? Mas não é algo que a gente utiliza, até porque os colaboradores não têm ciência dessa opção e não é algo que é utilizado até hoje. Então vou deixar aqui como não, e eu cadastraria caso eu quisesse, mas nesse caso eu não vou cadastrar, porque como eu disse, os cadastros aqui são permanentes. Eu vou voltar, e a aba de cadastros é basicamente essa. Então esse é o primeiro episódio do segundo módulo do curso do GPM. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Eu realmente procurei um meio de passar essas informações da forma mais rápida possível, porque é algo muito extenso e que se eu for me estender em cada um dos tipos de cadastro, de filtragem, provavelmente o episódio teria mais de 1 hora. Então agora eu vou passar para o episódio 2, que vai ser um episódio possivelmente muito mais curto, que vai ser da aba de admin. Então eu vejo vocês lá.